Eu vou passar um filme. Eu tenho que explicar. Ele é falado em inglês. É um filme japonês que não está de boa qualidade o filme, mas ele tem informações interessantes. Tá? E no início dele, ele vai mostrar os efeitos dessas medidas na fonte. E vocês percebam no filme que ele tem umas coisas muito interessantes. Inclusive, tem detenções feitas dentro de conjuntos habitacionais na forma de uma cancha de esporte, que inunda nos dias de chuva e é usado pelos jovens para praticar durante o dia. Ele mostra também um pequeno reservatóriozinho que é um dente numa casa, mostrando o quanto que aquilo também acumula de água. Mostra poços de infiltração. Então é bastante ilustrativo nisso e mostra um parque construído sobre isso. No início, ele tem no início do filme, e eu acho que não sei se eu perdi na gravação, o que tem. Eles fizeram um modelo reduzido de uma cidade, de uma área totalmente natural. E botaram chuva e mostra a vazãozinha pequena. Aí depois eles colocaram a cidade em cima daquele lugar. E aí mostrou quanto aumentou a vazão na saída, no modelo reduzido. E depois eles botaram as medidas de retenção, como que voltou a vazão inicial. Então o filme, nessa parte, é muito rápido e muito atrapalhado no filme. Então, prestem atenção, porque vocês podem perder essa informação. É um filme de 5 minutos, mas tem muita coisa interessante nele. Esse aí é o nome. Pode mandar. Recently, flooding in urbanizing areas has become more and more frequent in Japan. The main cause is the rapid urbanization of a watershed. What influences does the urbanization of watersheds inflict on rivers? Model experiments were conducted to answer that question. Aí, ó, primeiro. This is the model of the basin before it was urbanized. Now, about 50 millimeters per hour. Olha lá, pouquinho, por isso tem problema no filme. This is the model of the same basin after it was urbanized. The same amount of rainwater is poured. The runoff discharge has markedly increased, reaching the peak in short como time. aumentou. As a result, flooding occurs. We can easily see the flooding of this kind caused by the urbanization of a watershed. Next, a similar experiment was conducted for the urbanized basin, but stormwater retention and infiltration facilities are set as countermeasures against runoff increase. The result shows that the runoff discharge is nearly equal to that before urbanization. As this experiment has shown, stormwater retention facilities are needed to cope with the increase in the runoff discharge due to urbanization. There are two types of stormwater retention facilities, a storage type and an infiltration type. The typical ones of storage type are regulating ponds in residential areas. This is an example. When a heavy stormwater flows into the pond, the water going out is led to considerably higher ground. The effect of these facilities is shown in this hydrograph. At this residential area, spaces between buildings, playgrounds, and squares are planned to be retention facilities. The tennis court of this school serves as a retention facility during the period of heavy rainfall. About 1,300 cubic meters of stormwater can be stored here.
and it is discharged to a river after the peak of the flood has passed. This house is designed to gather the rainwater into the lower terrace and to store it. This is the residential area with the large-scale retention facilities. The system is illustrated. The rainwater is gathered into collecting ditches and infiltrated into the ground through seepage wells and trenches. The effect of this infiltration system is shown by this hydrograph. At this area, a big and multi-purpose retarding basin is on the way toward construction. Floodwater flows into the basin, overflowing this inlet, and is stored. This is an outlet. Part of the basin is used as a park. Land use in the basin is like this. The storage capacity of the basin is 54,000 cubic meters. Various kinds of stormwater retention facilities are vital for the prevention of flood disasters and also provide better environment for residents. Esse filmezinho de 5 minutos mostra muita coisa, né? Ele é bastante ilustrativo de tudo aquilo que nós estamos discutindo nesse dia de hoje, em termos de controle de inundação. Então, é bastante interessante como informação, mostrando como que foi aplicado no Japão, nessa região. Antes, nós aqui vamos continuar, então, abordando a questão que é muito crítica, né? Nesse filmezinho, vocês viram algum lixo? Interessante, né? Educação. Vocês lembram que quando os japoneses vieram na Copa do Mundo ou na Olimpíadas, que eles coletavam todo o lixo deles para levar embora? No estádio de futebol? Não, é possível, né? É possível, como eu digo isso, é possível educar as pessoas para serem ordeiras, né? Bom, controle de lixo é uma questão chave na nossa realidade. Tem uma revista que eu recomendo, que tem muito material sobre drenagem, que é o site está ali embaixo. Só não tem aquele pontozinho entre o Storm e o H2O, não tem. Então, é tudo junto. stormh2o.com. Tem bastante informação sobre drenagem e produtos. E esse número, um dos números, já faz bastante tempo, é só sobre a parte de lixo. Você faz download de grátis, porque eles têm muita propaganda neles também. Mas tem muitos artigos interessantes. Você vai encontrar um universo bastante grande de publicações desse mesmo grupo que publica de outras também, outras áreas, bastante interessante. O uso de câmaras de entrada como grades permite localizar o lixo num local para limpeza. No sistema de coleta de drenagem, bueiros ou saída de condutos, usa sifão e outros dispositivos que retêm o lixo. Minha memória não chega tanto, porque essa transparência não é nova, né? Então, provavelmente você vai abrir lá, deve fazer pelo menos 4 anos, eu acho. Por aí, talvez. Existe o dilema entre colocar dispositivo para coleta de lixo e a inundação produzida pelo entupimento. Não existe solução mágica, é necessária manutenção. Quer dizer, não existe sistema autolimpante, né? Principais exemplos são a Austrália, África do Sul e Estados Unidos, que têm uma prática interessante sobre isso. Não? Aqui é um sistema de bueiro em que você tem uma parcela aqui até para acumular, né?
os valores. Aqui você tem retenções nessa grade aqui do fluxo que vem do bueiro. Aqui a separação. Aqui grades com flutuadores, são vários dispositivos mais variados para retenção de lixo. Você tem esse dispositivo com câmeras que vão fazendo com que vá retendo lixo. Só o problema de todos esses dispositivos é que eles não limpam sozinhos. Quer dizer, tudo isso é muito legal, mas alguém tem que ir lá e tirar o lixo. Apesar que esse aqui é um sistema interessante, que me pareceu mais interessante, mas eu acho que ele precisa de um ajuste muito importante. Você faz a conduta ou canal, que é nesse ponto aqui, você faz um degrau para ele aumentar a velocidade, e você faz uma grade inclinada, faz com que a própria água empurre ele para a lateral. Né? Isso é uma ideia interessante. Agora, eu não sei se funciona bem, se não tranca com determinado tipo de material. O que acontece? Depende do material que você está trabalhando. O sofá não vai passar ali, né? Alguém falou do sofá, não passa. Só se fosse um sofá flexível, né? Máquina de lavar também, nem o Fusca-rolha. Aqui outros dispositivos, aqui o fluxo vem, aqui tem uma grelha e uma parte empurra. Você pode ter um espaço para empurrar o lixo, né? O grande problema é esse. Você nota que algumas cidades, em algumas regiões, eles abrem para a água e junto com o lixo ir embora para não fazer inundação. Mas quanto disso vai reter e vai diminuir a capacidade de fluxo? Uma vez, numa prefeitura, não vou dizer de onde, né, o indivíduo me disse o seguinte: nós fazemos o seguinte, naqueles bairros mais pobres, as pessoas vão lá e tiram o saquinho de leite que impermeabiliza a entrada da água. Mas nos bairros mais ricos, ninguém ficam telefonando sem parar. Então, o que eles fizeram? Tiraram a grade dos bairros mais ricos e botaram a grade nos bairros mais pobres na drenagem. Né? Tá aí. Consequência, essa é a gestão. Né? Então, é uma forma de gerenciar. De qualquer forma, esse é o grande dilema. Na realidade, eu imaginaria que o ideal era deixar tudo com grade. Cada um paga pelo seu lixo, né? Porque depois esse custo vai ficar para a sociedade inteira na rede de condutos. Né? Então, mas não é assim que as coisas ocorrem na realidade, porque tem outras pressões, a própria pressão da população sobre os problemas que estão ocorrendo na sua redondeza e assim por diante. Avaliações. É comum que os seguintes comentários que dificultam a implantação das detenções. Não existe espaço para detenção. Ou seja, essa é a primeira coisa, não existe espaço, então não dá para fazer. Então, elimina sem nenhum estudo de análise. Você precisa de 1 a 2% da área da bacia. Eu estava contando para um colega de vocês que teve um caso em Recife, algum tempo atrás, que tinha um projeto de R$2 milhões e que não ia resolver. Só que a área não era muito grande, os volumes não eram muito grandes e a jusante tinha uma área. Então, não adianta você aumentar a capacidade de um canal próximo do mar, que é a mesma coisa que nada. Você só guarda a água dentro do canal, porque quem controla a jusante é o nível do mar. E custava R$2 milhões, já faz muito tempo, portanto, o valor de hoje seria muito mais. Aí nós fomos olhar se tinha espaço. Nós caminhamos no bairro inteiro, não tinha um lote sequer vazio, todos ocupados. E aí?
Aí começamos a discutir de usar bueiro maior, tal. Aí vimos que o volume não era muito grande e se escolheu fazer debaixo da rua. E se gastou R$150 mil, porque o volume final do hidrograma era pequeno. Então, dizer que não existe o espaço é quem não quer analisar o problema. Tá? Porque você precisa de 1 a 2% da área da bacia. E você não precisa ser um lugar só, você pode distribuir em mais de um lugar. As detenções são locais de poluição, é outra desculpa que se dá. É de poluição por quê? Para onde vai essa poluição? Vai para jusante, não vai? E na detenção você tem a chance de limpar, não tem? E se você fizer canal, abandonou qualquer solução ambiental. A canalização falou, é a mesma coisa que joguei a toalha, que se dane o rio, e pronto. Enquanto que a detenção, pelo menos, você dá a solução, você retém a poluição e dá a solução a ela. Então, isso não é uma resposta sustentável. Isso ocorre pela falta de tratamento de esgoto e limpeza de resíduos sólidos. Essa poluição está indo para o rio e é de responsabilidade da cidade. Falta uma gestão integrada. Alguns indicadores. Volume necessário para amortecimento da cheia de 10 anos, em metros cúbicos por hectare. Geralmente é de 100 a 450 metros cúbicos por hectare. Se a tua tem um ponto de alagamento e você quer controlar, você mede a área da bacia. Se ela estiver muito urbanizada, provavelmente você vai precisar de volumes maiores. Se estiver pouco urbanizado, o volume menores. Mas se já tem uma capacidade de sistema, então você vai ficar por aqui. Provavelmente, nas áreas mais ou menos urbanizadas do Brasil, você está aí na faixa de 200 metros cúbicos por hectare. Digamos que você tenha uma bacia de 10 hectares. 10 hectares a 200 metros cúbicos por hectare, são 2.000 metros cúbicos que eu preciso. Quanto custa uma detenção de 2.000 metros cúbicos sem desapropriação? Custa da ordem de R$150 por metro cúbico se for aberta. Então já dá para contar, calcular, se for só uma detenção, quanto vai custar. Agora, se for fechada, é 7 vezes mais cara. Tá, então aí vocês têm uma ordem de grandeza. Então isso já compara, já te permite, com esse indicador, ter uma ideia de grandeza. Eu falei em R$150 por metro cúbico, porque essa tabelinha já está desatualizada. E também depende de quanto de rocha você tem, uma série de coisas. Custo médio de detenção fechada, de 250 a 600, está mais que isso. Parcela da área da bacia utilizada de 0,5% a 2% da área. Por que vocês devem achar estranho? Porque você fala assim, mas eu estou falando de volume e você me fala de área. Eu preciso de volume para amortecer e você me diz em percentagem de área. Por quê? Porque geralmente a detenção, para trabalhar em gravidade, ela precisa da ordem de 1 metro de profundidade. Se você conseguir profundidade maior, você precisa de menos área. Mas entre 0,7 e 1,5 metro é que são as profundidades, porque para entrar e sair por gravidade em função da rede de pluviais, não pode ser muito profunda. E custo das obras, aqui também está um pouco desatualizado, mas o intervalo é grande, né? Você está mais ou menos entre 0,5 e 8 milhões de reais por quilômetro quadrado. Digamos que você tenha... Tem alguns números interessantes, que o macro números, você já chega à avaliação. Imagine que a tua cidade tem 100 mil pessoas. Qual é a mancha urbana de 100 mil pessoas? No Brasil, a densidade média da população é 65 habitantes por hectare. Digamos que chega na cidade menor, ele vai para 50 habitantes por hectare. Então, se eu tiver 100 mil pessoas, dividido por 50, me dá 100 mil, né, que eu falei? Dá 20 mil hectares, é isso? Não, ou 2.000 hectares. 2.000 hectares. 2.000 hectares
são 20 quilômetros quadrados. É isso? Estou fazendo conta bem. 20 quilômetros quadrados. Então, se eu vou investir em drenagem urbana nessa cidade, e que não é uma cidade muito grande, e usando 2 milhões de reais por quilômetro quadrado, meu investimento total, 20 quilômetros quadrados, 40 milhões. Você viu como é? Rapidamente a gente chega a um número, provavelmente vai ter um desvio padrão aí de uns 20%, mas eu tenho uma ordem de grandeza. Tá? Então, para isso que servem aqueles indicadores que eu coloquei ali. Tá? Porque o decisor, ele quer essas coisas, quer números, né, que te dão uma ideia de grandeza. Agora, digamos o seguinte, tem vários cenários de cidades, aqui no norte de Minas, na zona de semiárido, o que acontece nas cidades? Riozinhos pequenos secam durante boa parte do ano. Como acontece, por exemplo, um problema no Nordeste, Norte e Nordeste, Nordeste principalmente, que tem muitos riachos urbanos que secam. E aí, o cara vai construir, ele não quer saber se ali passa uma macrodrenagem, ele constrói em cima. Então, a cidade precisa fazer o quê? Ela precisa delimitar a macrodrenagem, porque senão as pessoas vão construir em cima da macrodrenagem. Esse é o primeiro problema. Segundo, se eu quero controlar e evitar que amanhã eu tenha que gastar esse dinheiro com macrodrenagem, o que eu faço? Eu vou ao longo da cidade reservando áreas de parques correspondente a 2% da área da bacia, reservando, não importa do proprietário, reserva a área, 2% da área da bacia, faça um princípio de preempção em cima dessa área. O princípio de preempção é que o indivíduo, antes de vender aquela propriedade, ele tem que consultar a prefeitura. E aí, no desmembramento dessas áreas, ele vai desmembrar e você dá peso para que ele use essas áreas como área pública. Dessa forma, você vai ter toda a cidade espaço já de amortecimento, sem nenhum custo para a prefeitura. Isso se chama planejamento da drenagem urbana. Então, todas as áreas de expansão, vocês vão eliminar o seu problema e o seu custo de drenagem urbana, se você fizer uma orientação dessa forma. Né? Você pode criar incentivos, seja o que for, na reserva desses parques. Você implementa já primeiro, você delimita a faixa da drenagem urbana, ninguém pode construir sobre ela, e segundo, você reserva os espaços. Feito isso, você garantiu o futuro da cidade. E aí você pode se concentrar em resolver os problemas já existentes. Que custa o quê? Custa é papel e caneta, né, para fazer isso aí. Ou CAD para fazer isso aí. Né? Hã? Então, portanto, geralmente a área junto aos rios possui espaço para parques. Geralmente, na zona de drenagem é onde o cara não quer fazer o loteamento, porque geralmente é ruim, e é a que nós queremos. Né? Planeje parque utilizando uma parcela do mesmo para retenção, é possível obter as áreas do desmembramento do loteamento dentro de áreas públicas. É possível também legislar para que o desenvolvimento do parque seja do empreendedor. Você pode até fazer por compensação. É necessário demarcar a macrodrenagem para que não seja ocupada. Como são bacias pequenos, rios urbanos secos, pode-se construir sobre a drenagem. E aí, se construir sobre a drenagem, o custo é tudo galeria. Galeria custa de 6 a 10 vezes mais caro que o canal aberto. Então, tudo isso representa custos futuros. Conservação entre o rio e desenvolvimento urbano. No desenvolvimento urbano das áreas, é possível preservar espaço entre o rio e a urbanização. Isso aqui é da literatura mostrando as zonas que você pode proteger o rio, né? Zona, cada uma delas especificada aqui. É óbvio que numa área urbana nossa nós não conseguimos fazer nem parte disso aqui.
mas isso mostra como que você pode planejar uma cidade para ter esses espaços de preservação ambiental. Por sinal, eu vou contar uma piada de meio ambiente, né? A última que eu me lembro, vou ver se eu lembro mais alguma, mas não. Mas vocês conhecem aquela passagem da Bíblia, né? Dos judeus fugindo dos egípcios em direção ao Mar Vermelho, né? Essa é a famosa, né? Aí, quando eles chegam no Mar Vermelho e não conseguem passar, e os egípcios indo, né? Aí eles pedem a Deus, rezam para que... Aí vem uma voz celestial e diz: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que eu posso abrir o Mar Vermelho para vocês cruzarem. A má notícia é que, para mim poder abrir o Mar Vermelho, agora vocês têm que aprovar o relatório de impacto ambiental em audiência pública com os egípcios. Bom, aqui a de São João del Rei, né? Isso aqui, áreas, canais verdes. Isso aqui, eu acho que eu já falei para vocês antes, não sei se eu falei sobre isso, mas esse é um canalzinho entre 2 shopping centers e áreas totalmente urbanizadas, e olha como ficou preservado. Né? E água limpa. Totalmente urbanizado dos dois. Pena que eu não tirei eu ainda vou voltar lá só para tirar a vizinhança, para vocês verem como é urbanizado. O que mostra isso aqui? É possível. Né? Portanto, olha, preservado e tudo água pluvial, não é esgoto misto. Isso aqui é também um canal construído. Isso aqui é o rio que passa por dentro de Aspen, no Colorado. Né? Isso aqui também é em Aspen, no Colorado, o rio que cruza a cidade. Bom, recuperação urbana é a intervenção integrada. É reassentamento, reurbanização, melhoria de transporte, recuperar as funções naturais dos sistemas hídricos urbanos, coleta e tratamento de esgoto, gestão dos resíduos sólidos, retenções e controle de qualidade da água pluvial, recuperar o meio ambiente aquático e as condições naturais. É uma combinação de ações integradas. É como sair disso para isso aqui. Né? Ou recuperação urbana é você recuperar, ter um novo paradigma para a cidade. Aqui, esse ainda do caso de Singapura, recuperações de áreas. Portanto, gestão integrada urbana é uma oportunidade. A solução mais econômica para a drenagem é o amortecimento na macrodrenagem. Os espaços degradados com ocupação da população em área de risco de inundação próximos dos rios são áreas que permitem melhor resultado para o amortecimento. A atuação integrada nessas áreas, transformando áreas degradadas em áreas verdes com amenidades e permitindo melhor qualidade da vida para reassentados e para a população, gera riqueza na cidade pela valorização imobiliária. Portanto, veja bem aqui, o que acontece com a chuva, né? Você vai, cada riozinho que vai chegando, vai indo, e você tem grandes quantidades de água, né? E que faz esse aumento de vazão. Depois, gestão na fonte, estratégia. Você mantém na fonte as vazões menores e, portanto, faz com que a vazão de saída fique menor dentro do sistema. Recuperação urbana, por exemplo, no Rio Rhône, que é muito mais de costeira, né? Aqui, como eles trataram as zonas próximas aos rios para ter não só o uso da população, mas também da proteção ambiental daquela área. Aqui, olha, como foi a proteção dos rios. Isso aqui é um lugar que pode inundar, mas que foi urbanizado.
Isso aqui é em Singapura também, a vegetação colocada nos canais. E esse é o caso mais famoso que aconteceu, foi o caso de Seul. A recuperação do rio, com esse nome estranho, tributário do rio Han, 62 km², era assim. Aí o candidato a prefeito, o senhor Mr. Lee, prometeu recuperar o rio, quando ele se candidatou a prefeito, isso foi em 2001. Ele ganhou a eleição. Em 6 meses eles fizeram os projetos. Em 27 meses eles implantaram isso aqui. Custou 380 milhões de dólares. O prefeito virou presidente. Pois é. Toda vez que eu mencionei esse caso no ambiente político, sabe o que vocês acham que foi a observação feita, o comentário feito? O que vocês acham? Quero ver o que vocês acham que foi a palpite, a comentário, e todos foram o mesmo comentário, gozado. Eu falei isso no Paraguai, no Brasil, em vários lugares, e o comentário era sempre o mesmo. Você ganhou a comissão e foi eleito. Não, o comentário foi o seguinte: não é muito para ganhar a presidência. 380 milhões de dólares. Primeira coisa que o cara viu assim, não é muito dinheiro para se tornar presidente. Então o problema não era a solução, era o meio de chegar lá, a presidência. Pois não. A origem do recurso. Bom, eu não sei te dizer a origem do recurso, mas é um país, para você ter uma ideia. Não, a fonte de financiamento foi tipo Banco Internacional? Eu não sei te dizer se foi internacional ou não, mas a Coreia, em 1964, ela tinha metade do PIB do Brasil. Hoje o PIB da Coreia é 3 ou 4 vezes o PIB do Brasil. Significa que eles podem ter se autofinanciado ou conseguir o dinheiro internacional, porque já é um país muito rico. Eu estou perguntando porque eu não estou lembrando, mas em 2010 a Secretaria produziu um seminário internacional de revitalização de rios. Uhum. E eles trouxeram esse caso. Esse caso já estava pronto. E aí eu lembro de que uma das observações e curiosidade de todo mundo foi em respeito ao trânsito. Ah, sim, eu vou mostrar. Isso. Então, tá. O trânsito, ele foi para a parte subterrânea, foi feito interceptores, porque o esgoto lá é misto, foi feito todos os interceptores. E aí o que aconteceu? Secou o rio, o canal. O que eles fizeram, em alguns momentos com muito seco, como eles tinham que bombear a água do lençol freático por onde passava o metrô, aquilo é bombeado para dentro do canal. Né? Aqui eu vou mostrar algumas imagens de como eles foram tirando os viadutos. Né? E mais interessante, eles deixaram um pedaço de viaduto lá para as pessoas nunca esquecerem de como foi. Aqui, olha para onde foi o tráfego. Não? É muito parecido com a Arrudas ou com o de Porto Alegre, o dilúvio, um tamanho de bacia semelhante. O custo não é tão alto assim, 380 milhões de dólares. Agora, o Mr. Lee, ele era diretor da Hyundai antes de ser prefeito. Tá? Então, eles têm uma especialização de gestão muito forte. E depois, na Ásia, o chefe fala, todo mundo faz. Aqui, o chefe fala, todo mundo questiona e não faz. Né? Todo mundo desobedece. Então, e eu conversei com o engenheiro que gerenciou as obras e ele tinha a formação dele, o engenheiro que fez as obras, ele era formado no Imperial College na Inglaterra. Né? Bom, então você tem algumas coisas. Aqui, olha, como ficou em algumas áreas.
Né? Veja a visitação. Ele se tornou, no ano que isso foi publicado, saiu todo mundo, nas revistas, etc. E continua sendo um caso excepcional de desenvolvimento. E não tem muitos assim no mundo. E isso não é renaturalização, isso é recuperação urbana. Não misture, porque renaturalização é outra história. Não, de nada forma. E nem pode ser, né? Você não pode querer isso. Muita gente fala, mas aquilo não é assim, não é assado. Pô, o que você quer? Né? Quer tirar todo mundo de lá e falar assim, agora botar os bichinhos de volta? Não vai acontecer isso. Professor, quantos graus diminuiu a temperatura? Ah, vou te mostrar, tá lá, ó. Você fez a pergunta, tá aqui, ó. Olha a diferença de temperatura. Entre uma área que não está, que é só concreto, e a área que foi desenvolvida. Porque, na verdade, isso é um dos principais objetivos de uma obra como essa, né? Também. Reduzir a temperatura Também. urbana. Também. Olha como mudou ali, ó. Uma das... É. E aquela água não está totalmente, tem o DBO, não está totalmente limpinha e nem vai conseguir, né? Mas está suficientemente boa para as pessoas não se contaminarem. Né? Então, a gente tem que entender que existem muitos graus de desenvolvimento e melhorias. Você não precisa fazer o ótimo, você pode fazer o bom, o razoável. O que não é razoável é continuar como nós estamos, né, em muitos sistemas. Então, isso, se você pensar que o cara fez projetos em 6 meses e obras em 27 meses, né, realmente a efetividade é muito boa. Aqui no Brasil as obras não terminam nada, parece igreja que nunca termina. Né? Tem obras lá em Porto Alegre que devem ter mais de 5 anos. Ah, porque um processo assim, um processo assado. Aí chega um cara lá que eles não conseguem tirar o cara fica pendurado lá e a obra esperando 3, 4 anos. Não é possível uma coisa dessa. Né? Quando termina, tem que reformar os livros. Como? Quando termina, tem que recuperar. Ah, sim, tem que recuperar tudo, né? Então esse é um exemplo muito bom, que estimula a gente, né? Do ponto de vista político ainda, você pode vender de que quem fez isso se tornou presidente da República. O Mr. Lee, o mandato dele terminou, acho que em 2014, quando entrou uma mulher como presidente. Ele, os 2 mandatos. Né? Isso aqui no México, mas não é só plano e não foi executado. Comentários. Na fonte, medidas sustentáveis e controle do desenvolvimento urbano, com preservação dos mecanismos naturais de escoamento, macrodrenagem, expansão legislativa, o macrodrenagem já ocupado e expansão à legislação em reserva do espaço. Oportunidade de mudar o desenvolvimento da cidade e criar qualidade de vida e riqueza. Então, pensam que esse tipo de gestão pode gerar oportunidades dentro da cidade. Não?